Nós vamos falar um pouquinho sobre o Manual do Bom Massoterapeuta. Então, a primeira parte desse vídeo ele vai ser um pouquinho mais burocrático, porque a gente vai falar um pouquinho de perfil, um pouquinho de código de ética, desses conceitos importantes que eu acredito que a maioria de vocês já sabem, mas que é importante a gente reforçar para que a profissão como um todo cresça e tenha respeito da sociedade como ela merece, tá? Para que a gente mantenha e valorize cada vez mais a nossa profissão, tá? Então, como autônomo em consultório particular ou com um grupo dentro de uma escola ou de uma clínica ou em domicílio, é a forma como que o massoterapeuta pode atuar. Ou ele pode também atuar como contratado, registrado ou com acordo de porcentagem por atendimentos em clínicas, escolas, clubes e spas. Então, é dessa forma que o massoterapeuta pode estar atuando no mercado, tá? E qual que é o perfil do profissional da massoterapia? Então, primeiro, sólida base de conhecimento das técnicas de massoterapia e das técnicas de consciência e práticas corporais. Então, técnicas variam no geral, né? Desde massagem clássica, massagem relaxante, drenagem, as massagens ocidentais, massagem sueca, como as massagens orientais, aí o shiatsu, a reflexologia podal, a quick massagem, né? Então essas técnicas todas envolvidas. E em relação à consciência e práticas corporais, a gente tem a yoga, o shiatsu, o qigong, o tai chi chuan. Então são técnicas que também vão trabalhar com esses princípios, tá? Principalmente para a parte da consciência e atividade física, não de uma maneira aeróbica propriamente dito, mas que vão trabalhar sim também essa parte corporal. Bases da filosofia universal, da ecologia e das ciências sociais. Então, nesse sentido, a gente vai trabalhar. Depende, lógico, que do caminho que você vai trilhar. Então, você pode criar um caminho mais oriental, um caminho mais ocidental, um caminho diferente. Porém, de modo geral, todas essas filosofias elas têm um princípio comum, que é a busca pela saúde, pela prevenção, conceitos mais relacionados à prática de atividades que busquem o equilíbrio, tá? Então, de modo geral, a forma como que esse equilíbrio é conquistado pode ser de formas diferentes, mas porém o objetivo disso tudo é realmente buscar esse equilíbrio, né? Trabalhar com conceitos de prevenção, utilizando formas naturais de tratamento, sem o uso tanto de químicas, desses outros tipos assim. Então, essa base que a gente tem que ter, tá? Estudo dos novos paradigmas da ciência e consciência, da interação do ser humano nos aspectos energético, somatopsíquico e espiritual. E aí também entra nesse aspecto, assim, porque apesar de ser um paradigma, o estudo da energia e da associação com a questão emocional e física, além da própria questão espiritual, ela é fundamental e totalmente inserida nesse contexto do massoterapeuta, principalmente a questão da energia, né? A gente tem que trabalhar muito isso, existe essa troca e a gente, querendo ou não querendo, ela influencia muito, tanto positivamente, mas também pode afetar negativamente, e por isso que a gente precisa ter a consciência disso tudo para que ele possa apenas ter a característica positiva. Princípios humanísticos, né? Então, geralmente o pessoal da massoterapia, ele tem muito em alta esses princípios humanísticos de valorização do ser humano como um todo, tá? Vocação para lidar com pessoas.
Eu sempre costumo dizer que a gente não é simplesmente um terapeuta, um massoterapeuta. Nós somos também até uns analistas, psicólogo, psicoterapeuta, tudo isso envolve. Por quê? Porque as pessoas quando procuram a gente, eles possuem uma queixa e geralmente essa queixa ela vem dentro de todo um contexto. E aí dentro desse contexto, para que você às vezes consiga entender e às vezes até tratar de maneira mais adequada essa queixa, essa dor, você precisa saber dessa história. E aí quando ele começa a contar, vem carregado de muita emoção. Tá? E você precisa estar preparado e ter essa vocação para lidar com pessoas. Entre aspas, você tem que ter muita paciência, porque senão você não vai suportar tudo isso, tá? Capacidade de perceber, sentir e discernir a situação e necessidade de cada pessoa. Então isso é fundamental, né? Então, quando você começa a trabalhar, você percebe que as pessoas são diferentes. Na verdade, a gente sempre sabe disso desde o início, mas quando você atua com massoterapia, você começa a ver nitidamente. Embora a pessoa pode ter a mesma queixa, né, de insônia, por exemplo, mas um tem uma insônia por causa disso, outro por causa daquilo e assim por diante. Tá? A gente não consegue ter todo um caso fechadinho, quadradinho, bonitinho. Não, quando a gente estuda, né, vê lá os quadros bonitinho, mas quando você vai ver na prática, e a gente precisa saber, precisa conseguir diferenciar uma situação da outra, a necessidade de cada pessoa e precisa atender essas necessidades também. E caso você não consiga atender, você precisa saber encaminhar essa pessoa para alguém que consiga, algum colega que você conhece e tudo mais, tá? 7. Capacidade de comunicar e sustentar seus procedimentos. Então a gente precisa saber explicar de uma linguagem mais simples, direta, objetiva, clara e sustentar esses procedimentos. Como é que a gente consegue sustentar isso? Através do nosso estudo, do conhecimento. Tá? E você só adquire conhecimento estudando e praticando. Tá? Porque conforme vai surgindo alguma situação nova, atendi um cliente assim, assado, e aí tinha queixa no ombro, nossa, eu preciso revisar a anatomia do ombro, eu preciso revisar os músculos que estão ali no ombro, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, preciso estudar as patologias acerca do ombro, tá? E assim por diante, conforme você vai evoluindo, não precisa ser tudo de uma vez, ele pode ir acontecendo no contexto, mas que com o tempo você vai ver que todo o estudo, toda a bagagem que você adquiriu, ela fez sentido. Agora, quando você simplesmente atende por atender e você atendeu o paciente de ombro, você não resolveu o problema dele, mas você também nem se preocupou em estudar mais o ombro, de saber quais são as articulações, músculos envolvidos, as patologias associadas e como que você pode, através desse conhecimento, buscar um tratamento melhor, e você nem se importou se o cliente melhorou ou não, então você não estudou, não fez nada, o que isso vai te agregar no futuro? Como que você vai sustentar os seus procedimentos? Como que isso vai te agregar valor? Não vai, então você precisa trabalhar nesse sentido. O que eu quero dizer com isso é que você não precisa ser um expert no início, tá? Para que você tenha sucesso. Não, o que você precisa é estar sempre disposto a estudar cada vez mais. Tá? E quanto mais você estudar, melhor vai ser, né, o seu trabalho, você como profissional, pode ter certeza disso. Postura pessoal e ética profissional é fundamental em todas as áreas, tá? Desempenho com sensibilidade e habilidade. Então, sensibilidade, no caso da massoterapia, ela é fundamental e habilidades também. E aí vão envolver as técnicas, a empatia, que a gente já falou na aula passada, que é fundamental. Então, você ter essa habilidade de comunicação, de lidar com as pessoas. Então, tudo isso ajuda muito para que você tenha um bom relacionamento com seus clientes e que esses clientes ajudem você cada vez ter mais clientes ainda, tá?
e equilíbrio e manutenção da saúde integral. Saúde integral é um outro termo, pode ser saúde holística, pode ser saúde, bem-estar, qualidade de vida, nesse sentido que você tem que sempre buscar. O que significa que não só você deve propor isso para os seus clientes, mas como você deve fazer isso para si mesmo. Você tem que se cuidar. Buscar, assim, alimentação adequada, tomar líquidos, água, né? Ingerir muito líquido, muita água. Você tem que fazer determinadas atividades físicas, né? Determinadas que eu digo porque vai variar, pode ser academia, pode ser pilates, pode ser corrida de rua, pode ser qualquer tipo ou outra atividade esportiva que te promova esse equilíbrio, que te gere essa manutenção de saúde para que você consiga tratar bem as pessoas. Porque se você fica muito estressado, como que você vai aliviar o estresse de outras pessoas, né? Então é fundamental que a gente também busque isso dentro de nós para que a gente consiga ser o espelho. Aquela história de que escute e faça o que eu digo, mas não o que eu faço. Isso não existe. Você tem que ser exemplo, porque isso demonstra que você acredita naquilo que você faz e naquilo que você fala e acaba criando, né, uma confiança, uma qualidade, uma credibilidade muito maior no seu trabalho profissional, tá? Então isso é fundamental. Ética profissional e postura pessoal. Então a palavra ética vem do ethos, que é de costume, e pressupõe a busca de uma vida justa e elevada, na direção dos princípios da verdade e do exercício do bem e da beleza, para a realização da felicidade. E ethos, em grego, significa um conjunto de princípios que regem o comportamento humano para que seja consciente, livre e responsável. Na profissão, ética implica saber e fazer o bem para os indivíduos e para a sociedade. E eu digo mais, além de fazer o bem, nós não devemos fazer o mal, que entra na ética até do SUS, por exemplo. Então não adianta só você fazer o bem, você também não deve propagar o mal. E aí entra naquela coisa que eu sempre falo para os meus alunos. É importantíssimo ter o conhecimento das contraindicações das nossas terapias para que a gente não cause uma lesão ou piore a patologia, a condição de saúde do nosso cliente, tá? Então, quando a gente tem pleno conhecimento das contraindicações da nossa técnica, a gente consegue não causar o mal nas pessoas, e isso é fundamental na questão ética profissional, tá? Compromissos técnicos e postura pessoal. Então, estimular a prática da prevenção de doenças, isso é fundamental, a gente tem que trabalhar com esse conceito. Eu sempre falo que quando o cliente chega para mim na clínica, as pessoas dizem, mas você trata isso, trata aquilo. Não, a gente não cura nada, sabe? Eu nunca gosto de usar esse termo, eu nunca falo que eu vou tratar, que eu vou curar. Nós vamos trabalhar a questão da busca do seu equilíbrio e com isso, consequentemente, tudo vai ser melhorado. Lógico que eu não posso simplesmente chegar e falar assim, não, eu não curo, não faço isso. Não, a gente vai buscar aliviar essa dor através da pressão e da massagem no músculos, né? Sempre a gente pressiona músculo, né? Lembra? Sempre a gente está pressionando o músculo, por isso que é fundamental também ter essa base, ter esse conhecimento técnico dos nomes dos músculos, para que você gere mais credibilidade ali também e aí sustente, né, aquilo que a gente falou um pouquinho agora há pouco, sustente a sua verdade e o seu cliente acaba tendo resultado com isso, tá? Então, a prática da prevenção é fundamental. Quando eu comecei a atuar aqui em Londrina, na minha cidade, na nossa clínica, lá em 2005, as pessoas basicamente procuravam a gente por causa de dor, com alguma queixa. Hoje,
eu posso te dizer, né, 2020, nós temos clientes que nos procuram simplesmente, eu estou indo viajar, eu vou ter uma reunião importante, eu quero ir bem. Então, são exemplos que vão aparecendo que as pessoas já mudaram o pensamento e não estão vindo apenas porque possuem uma queixa, uma dor específica. Já está nesse conceito da prevenção. Demora um tempo para você conseguir ter isso. Precisa ter a paciência, a persistência, né? Educar os seus clientes, mas que isso é possível e gera um resultado fantástico com o tempo, tá? Promover saúde, bem-estar, qualidade de vida é o que a gente faz, o que a gente tem que evidenciar bastante para o nosso cliente. Facilita a reabilitação do paciente. Então, às vezes, o cliente ele faz fisioterapia, mas ele também faz a massoterapia, né? E é muito engraçado, porque eu sou fisioterapeuta, né? E isso acontece muito, por exemplo. A fisioterapia particular, ela não tem o valor reconhecido financeiramente. Então, por exemplo, uma sessão de fisioterapia particular, hoje em dia, na minha cidade, o pessoal não consegue cobrar mais do que 50, 60 reais, né? E aí, no shiatsu, eu consigo cobrar 120 reais. Só que a pessoa vai na fisioterapia, às vezes, na maioria das vezes, lógico, pelo plano de saúde, porque aí ele não paga nada, e ele vem comigo fazer a massoterapia, o shiatsu, para melhorar. Então a gente ajuda, facilita muito nesse processo de reabilitação. Só que lógico que eu, como fisioterapeuta e todo o conhecimento de base que eu tenho, eu não posso deixar de atender de maneira mais específica aquela queixa daquele paciente. Por exemplo, se ele fez uma cirurgia de joelho, se ele fez uma cirurgia de ombro, como eu tenho esse conhecimento de base, eu não posso negar esse meu conhecimento e deixar de ajudar ele na questão da reabilitação em si. Lógico que ele vem e contrata, busca os meus serviços de shiatsu. E é isso que eu vou usar, a minha terapia manual, eu vou usar a minha mão para tratá-lo. Só que sempre, lembra que a gente falou, a gente insere manipulações, insere alongamentos, mobilizações, isso tudo faz parte também do shiatsu, tá? Então, não vai deixar de ser, entre aspas, uma fisioterapia porque eu sou um fisioterapeuta e isso faz parte da minha profissão como um todo. Mas eu também sou um massoterapeuta de base, eu sempre fiz isso. E o nosso mercado, a nossa sociedade, ela entende que a massagem, o shiatsu, ela não é contemplada pelo plano de saúde e ela tem o valor justo de trabalho do profissional e é mais reconhecido do que o valor da hora do profissional de fisioterapia. Por incrível que pareça, tá? O valor da hora do massoterapeuta, do shiatsu-terapeuta, ele, pela nossa sociedade em geral, ele é mais reconhecido como um trabalho que você cobra 100, 200, até 300 reais. Tem gente que paga, que concorda com esse valor. Porém, se você colocar um valor desse para uma sessão de fisioterapia, pode ter certeza que 90% das pessoas não vão concordar e vão dizer que você está cometendo um abuso, está cobrando exageradamente e pode até te denunciar para o conselho, por exemplo. Então essa é a maior vantagem do massoterapeuta em si, tá? Que a gente tem um valor reconhecido muito maior pelo nosso trabalho manual, da massoterapia, tá? Permanecer em constante desenvolvimento profissional, técnico e científico. Sempre tem que se atualizar. É um compromisso técnico isso realmente, tá? Sempre estudando, fazendo cursos, fazendo atividades científicas, pesquisa, tá? Isso é fundamental. Além, lógico, do desenvolvimento pessoal, filosófico e cultural. Eu sempre falo que na questão da cultura, ela é, dentro do nosso contexto, é a coisa mais prazerosa que existe. Eu trabalho, por exemplo, eu vou viajar para fora, por exemplo, o ano passado eu fui visitar o meu irmão que mora lá no Canadá.
E aí lá eu já fui fazer massagem em outros lugares lá para conhecer como que eles trabalham lá no Canadá, como que é a clínica, como que é o atendimento. Então é uma coisa super prazerosa, porque além de você receber massagem, que é super gostoso, você ainda acaba conhecendo novas formas de culturas diferentes, sabe? E isso é muito legal. Fui para Buenos Aires, também fizemos lá massagem. A gente vai aqui no Brasil, Brasília tem lugares ótimos, São Paulo, Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eu acabei não indo muito ainda, mas eu tenho muita vontade. Eu sei que tem muitos lugares muito bons de massagem lá, que vale a pena você frequentar, conhecer coisas novas, né, de regiões diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes. Então, pensamentos diferentes, e tudo isso você vai aprendendo e somando para si mesmo. Para isso, você tem que ter abertura, você tem que ter a sua mente aberta e aceitar esses conhecimentos, porque senão eles vêm e passam e não te agregam nada. Então, você também tem que estar disposto e aberto para isso, tá? Desenvolver uma relação saudável e de cooperação com a sociedade e o meio ambiente. Isso também faz parte, lógico, né, de um conceito que a gente tem que ter para que a gente tenha, né, um futuro melhor mesmo. Cuidado, por exemplo, eu trabalho também com acupuntura, então eu tenho que ter um cuidado no descarte dessas agulhas. Existe todo um procedimento técnico que a gente tem que obedecer e tem que respeitar. Né? E aí eu não estou falando só do descarte, mas, por exemplo, assim, se você joga no lixo comum uma agulha e essa agulha fura um lixeiro e essa agulha foi feita num paciente que tem ali uma doença transmissível, infecto-contagiosa, e eu não sabia porque ele não me falou e eu joguei ali no descarte errado e aí vai fazer toda uma contaminação. Olha o problema que tudo isso pode ser gerado quando a gente não toma os cuidados necessários, tá? Então isso é fundamental, é importantíssimo e a gente tem que ter esse compromisso e essa postura técnica pessoal, tá? Formação comprovada, então a gente tem que ter a consciência dessa formação, é fundamental. Estar devidamente qualificado e habilitado para o exercício da profissão, e aí envolve a questão legal, a questão de tirar o registro de autônomo ou o MEI, que no módulo 4 a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá? O massoterapeuta não diagnostica, tá? A gente não deve fazer diagnóstico. Ah, você tem um problema do joelho de ruptura de ligamento, você tem isso, você tem aquilo. Você pode até saber como fazer alguns testes ortopédicos, por exemplo, e é interessantíssimo que você estude isso, tá? Teste de Laseg para questão lombar, se irradia ou não, hérnia de disco, teste de gaveta do joelho. Então eu estou falando, a gente sabe, a gente pode, mas a gente não faz o diagnóstico, nem físico e nem emocional. Não prescreve, tá? A gente não indica medicamentos, não indica nada para o nosso cliente. Lógico que se é um cliente muito antigo seu, se é um cliente que confia muito em você, o que eu faço, tá? Eu sempre falo assim, ó, eu nessa condição tomaria o remédio tal, só isso. Eu nessa condição tomaria esse tipo de remédio. Se for o caso eu realmente tomar um remédio, ou eu faria isso, eu procuraria esse médico, eu procuraria tal médico, tal especialidade, tá? Então eu coloco aqui, dando eu como exemplo, e eu falo a minha verdade, tá? O que eu realmente faria nessas condições, mas a gente não prescreve, não indica e não vai direcionar nada, tá? E a gente também não trata doenças específicas, tá? Não tem como você tratar um câncer, você trata a pessoa como um todo, então vai buscar aliviar, né, melhorar a qualidade de vida como um todo, mas não nada específico. E doentes sem diagnóstico clínico devem procurar ou devem ser orientados a procurar um médico.
Então, isso também, lógico, se essa doença interfere diretamente na queixa do cliente. Por exemplo, aqui para vocês, o cliente chega com uma dor lombar, travado e tal, e aí qualquer coisa que você faz ali, que nem eu falei para vocês, assim, você não consegue fazer a pressão adequada. É melhor você não atender e encaminhar para o médico. Ele fez algum exame? Não fez. Você não sabe como é que está ali dentro. Não vale a pena se arriscar, tá? E querer se achar o Deus, porque você não é e ninguém é, e se comprometer profissionalmente com uma situação que não vale a pena. Você vai deixar de atender um cliente, não importa, tá? É melhor deixar de atender um, encaminhá-lo adequadamente para fazer um exame, para ter uma orientação mais correta. A gente não sabe o que está acontecendo ali dentro, né? E geralmente nessas fases agudas é difícil você conseguir trabalhar esse cliente. Então tem que ter essa consciência e não adianta ficar querendo atender por atender, tá? Não vale a pena. Deveres: apoiar outras modalidades terapêuticas, buscar uma maior interação. Isso é fundamental. Tá? Por mais que você não goste dessas outras terapias, elas existem e cada um tem o seu valor. E o profissional que trabalha com ela acabou por estudar até muito mais aquele conteúdo do que você. E muitas vezes você pode muito bem associar. Então, por exemplo, eu gosto muito dos florais, gosto muito de fitoterapia, mas não tenho esse conhecimento para estudar. E aí eu busco, né, o mínimo de informação para que eu consiga indicar de maneira mais adequada. E busco profissionais próximos a mim que possam complementar, né, o meu arsenal, o meu mix de técnicas, que apesar de não ser minha propriamente dito, mas eu me aproprio disso, por quê? Porque eu indico diretamente para a pessoa e quando o cliente vai, ele tem resultado. Então eu tenho, por exemplo, pessoas que trabalham com palmilhas, né? Problema no calçado, piso, não, vai fazer uma avaliação. Já tem uma pessoa que eu confio, que eu gosto e eu vou indicar para lá. Emocional, florais, gosto de floral, gosto de homeopatia, gosta de fito, eu tenho um colega que é fitoterapeuta, eu tenho um colega homeopata, eu tenho um que eu gosto de indicar para terapia floral. Tá? A pessoa não pode ser encostada, está muito sensível, um caso muito grave. Tem uma pessoa que trabalha com reiki, que vai fazer uma energização, né, sem o toque necessariamente, então sem agredir a pessoa ali naquele momento. Então você tem para diversas situações que você não consegue atuar, que você não tem esse conhecimento técnico necessário, mas que pode te ajudar muito e que vai fazer parte indiretamente da sua equipe, né? Não vai ser direto, né? Você tem uma relação de parceria que é muito interessante e vale a pena você ter isso sim. Manter sempre o melhor padrão de higiene do próprio corpo, das vestimentas e da sala terapêutica. Isso é básico, é um dever, é uma obrigação que a gente tem que ter. Ainda mais na questão da higiene, né? Da sala e do terapeuta. Isso é fundamental. As unhas têm que estar sempre curtas, tá? Você tem que manter um uniforme, ajuda muito nesse aspecto. Você tira a sua roupa, coloca outra, tá? Mesmo se você utiliza a sua roupa branca, não tem problema. Embora hoje, né, eu posso dizer para você, a vestimenta praticamente não se usa mais roupa branca, né? Pode estar utilizando, brincando com as cores à vontade, né? Vocês viram que o meu próprio uniforme é uma calça preta e uma blusa, uma camisa bege, né? Marrom claro, então isso é bem legal, você consegue trabalhar e fica bem bonito. Manter seu próprio bem-estar e sua saúde é fundamental, é um dever, na verdade, porque você tem que fazer alongamento, você tem que fazer atividade física, tá? Você tem que se alimentar corretamente, não ter vícios, tabagismo, alcoolismo, cuidado com tudo isso, tá? Aprimorar e atualizar regularmente seus conhecimentos por intermédio de grupos de estudos, cooperativas, cursos, congressos, outros afins, mantendo o comprovante dessas atividades. Isso é fundamental.
Ser um pouco organizado também ajuda nesse aspecto, né? Respeitar e manter os pagamentos atualizados de todas as taxas e todos os impostos exigidos por lei, tá? É um dever, tem que cuidar. Lógico que quem está iniciando tem um pouquinho, alguns processos que vão sendo implementados aos poucos e não necessários no início, mas que a gente deve estar atento e deve pensar nessa legalização sim, tá? Fornecer, quando solicitado por cliente, informação a respeito da sua formação, experiência profissional, bem como as das técnicas que emprega na terapia, das suas afiliações à entidade de classe. Então, isso é fundamental. Lógico que a massoterapia ela não tem uma classe, mas existe algumas que vêm buscando trabalhar com a regulamentação da profissão. Então, tem a Combramasso, tem uma federação dos massoterapeutas. Então, pode buscar aí no Google que vocês vão encontrar. As mais importantes, a mais importante, na verdade, é da Combramasso, que é o Conselho Brasileiro de Autorregulamentação da Massoterapia. Eles são bem ativos, tá? E eles vão tentando buscar essa regulamentação. Tem um projeto de lei já que visa criar um conselho do massoterapeuta, tá? Regulamentar a profissão, mas ainda está em processo de, acho que nem chegou no Senado ainda, mas ele está caminhando, tá? Só que com toda a situação política do Brasil difícil, os projetos demoram muito para caminhar, né? O projeto de lei, por exemplo, da estética também demorou muito tempo para ser encaminhado e aprovado. E mesmo depois de aprovado, ainda tem um processo muito longo para essa autorregulamentação, para a criação do conselho e tudo mais, tá?